Hoje você vai aprender. Hoje nós vamos especular. Dessa vez nós vamos especular. Aí, Alberto, você não já especula há muito tempo? Seu canal é uma viagem, uma viagem. Pois é, mas hoje eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você imagina que é os céus? Como é que você imagina? Você imagina os céus baseado na Bíblia, baseado no livro de Enoque, baseado nos ETs, baseado no universo? Não, sério, não estou te julgando. Como é que você imagina os céus? Então hoje eu tenho aqui algumas evidências para vocês de como que eu acredito que é os céus, tá? Não só eu, a Nikola Tesla defendia essa hipótese também, outras pessoas defendiam essa hipótese, que nós estamos presos numa dimensão e que só sai daqui aquele que aceitar em seu coração a redenção em Cristo, tá? É o que eu acredito. Então assim, antes de começar o vídeo, eu vou te pedir de coração para você deixar o seu like, compartilhar nos grupos de família, se inscrever no canal e claro, se quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição. Tá? O que é os céus? Ponto número 1. O que eu imagino que é a Terra? Bom, se você pegar a Bíblia, você vai ver que o Jardim do Éden, onde Deus criou os seres humanos, Adão e Eva, não era na Terra. Isso é óbvio, né? Aí depois que colocou os seres humanos no Jardim do Éden, houve o pecado principal, tiraram os seres humanos do Jardim do Éden e colocaram a leste, não sei aonde, lá na Terra. Mas não tem retratação dizendo que o Jardim do Éden era na Terra. Diz que criou a Terra em tantos dias, mas não quer dizer que o Jardim do Éden era na Terra, tá? Tanto isso é verdade que no livro de Enoque diz que o Jardim do Éden é na quinta camada do céu, quinta ou sexta camada do céu, ou terceira camada do céu. Tá no livro de Enoque, eu sei que é na página 170 alguma coisa, tá? Que fala sobre o Jardim do Éden. Então assim, é uma hipótese que o Jardim do Éden não esteja na Terra, tá bom? Até porque toda a biologia do Jardim do Éden não seria compatível com a nossa dimensão, com a nossa realidade. Ah, mas você tá louco, você tá delirando, Jardim do Éden ser tirado da Terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você assistiu os meus vídeos que eu falei sobre os Nefilins, sobre os gigantes? Deixa eu só voltar aqui rapidinho, só para você não falar assim que eu tô aqui imaginando. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei aqui, ó. Olha só. Você provavelmente assistiu o meu vídeo que eu falei sobre os Nefilins, sobre os gigantes de pedra, né? Eu não preciso mostrar para você evidências de novo do que existiram esses seres no passado, né? Tá lá, só tô passando aqui de relance. Eu recomendo que você assista esse vídeo que eu falei dos Nefilins. Então tá lá, né? Eu já falei sobre isso aqui, que, né, existiam gigantes no passado, aconteceu uma guerra plasmática e esses seres baseados em silício foram petrificados. Teve um cara que comentou aqui que a mulher de Ló lá olhou para trás e virou estátua de sal, porque ela não era de silício, era de carbono e virou... Eu não sei, aí já é uma ciência que eu já não posso te explicar. Mas eu entendo o ponto de vista dele, é uma pergunta a se refletir, tá? Só que é o seguinte, o que é os céus? Vamos lá, vamos refletir um pouco. Olha só, coloca na sua cabeça, tá? Que o ecossistema do céu não é igual ao nosso. Como assim não é igual? Pensa comigo. O Adão e Eva estavam nos céus e Deus falou, foi feito túnica de peles para Adão e Eva, que são corpos materiais, para que eles habitassem na terra. Então dali saíram dali, tá? O Jardim do Éden não era na terra. E aí acontece o seguinte, Adão e Eva, segundo o livro dos judeus, tinham 60 metros de altura, os livros apócrifos. Só que é uma evidência que não é refutável. Por quê? Não estou dizendo que tinha 60 metros não, mas é tanto gigante de pedra que você encontra, esqueletos humanos antigos de gigantes, que você começa a refletir que os seres do passado tinham grande estatura. Então na era pré-diluviana, antes do dilúvio, era dito que tinha o dobro ou o triplo de oxigênio e que a pressão atmosférica era o dobro ou o triplo. Então tinha muito oxigênio na Terra, muito, e de forma compactada. Então quando o gigante puxava, o ar vinha muito oxigênio. Isso permitia que seres colossais sobrevivessem. Por isso que os paleontólogos hoje, o pessoal que estuda paleontologia, eles... tá vendo aqui, ó, é uma libélula. Aí mostra a foto, a 1 metro de altura. Esse aqui é um inseto, 1,5 metro. Sabe, pode ter um mosquito de 1 metro. Pois é, devido à questão do oxigênio. Ok?
Bom, falado disso, o que é importante você entender aqui, tá? Houve o dilúvio, né? E o ar ficou rarefeito. O oxigênio caiu mais do que 1/3 e o ar, a pressão atmosférica ficou menor. Então, qualquer tipo de gigante não conseguiria mais respirar. E o limiar, o limite para você respirar é 3, 4 metros no máximo. Salvo, claro, o gigante Golias, né? Mas é um limite bem pequeno, não é mais como antigamente seres colossais. Então os gigantes tinham falta de ar, isso é óbvio. E também, né, não tinham tanta energia como no passado. E aí o sistema foi resetado. Grandes animais, né, animais imensos, agora ficaram menores. Ok? Isso é a era pré-diluviana. Então, só do fato de Adão e Eva, que saíram do Jardim do Éden, até a nossa biologia atual, já muda, já mostra que Adão e Eva viviam uma biologia muito diferente. Eu até recomendo que você assista Avatar para você entender um pouco do que eu estou falando, sobre como eram os seres no passado. É uma concepção do que eu acredito ser no passado. Não é fiel, mas tem grandes evidências por lá. Então, se a Terra na era pré-diluviana era assim, o que tinha no Jardim do Éden? Porque Adão e Eva, segundo alguns livros apócrifos, eles não estavam felizes. Eles sabiam que perderam, inclusive na própria Bíblia, eles sabiam que perderam algo muito grandioso nos céus, algo maravilhoso, canto dos anjos. Então, se os caras que tinham conexões, viviam 1000 anos, não adoeciam, não sei o que, telepatia, telecinese, os caras tinham grandes conhecimentos, um QI acima de 1000, como é que esses caras tinham tanta saudade dos céus? Se esses seres que nós retratamos como se fosse o paraíso, o mundo do passado, claro, tirando os Néfilis, tirando aqueles seres que destruíram com tudo, como é que esses seres imaginam os céus? Como é que é os céus para eles? E aí nós temos algumas concepções. Primeiro que o céu é espiritual. Isso é óbvio, tá? Que o céu é espiritual. Mas o que eu posso imaginar para você é o seguinte. Primeiro, Deus, ele mesmo fala que ele tem os leviatãs, que Deus criou seres colossais, monstros colossais que simplesmente são animais dele. Ele criou esses seres. Inclusive na Bíblia fala sobre isso. Inclusive na parte de Jó, que ele sofre, vai sofrendo, no final do livro de Joel fala: quem criou o Leviatã? Você conseguiria pescar o Leviatã, pegar com uma mão? Então simplesmente quem criou? Então eu creio que esses animais imensos existam no céu. Ponto número 1. Eu imagino que existam animais hiper gigantes no céu, porque existem animais. Deus falou, ele criou os Leviatãs, seres imensos. Então eu penso, tá? Assim, eu tive um sonho que eu estava nos céus, mas eu tinha sido salvo, mas eu não consegui ver os céus. É um sonho que eu resguardo para mim, tá? Inclusive eu conversei com um amigo meu, que eu sonhei com ele também, mas tem muito tempo atrás. Só que eu não consegui vê-los. Quando eu fui entrar para ver, ter encontro com Jesus, eu acordei, tá? E aí basicamente é o seguinte, vamos continuar. Então eu acredito que tem esses seres gigantes. E claro, eu acredito que possa ter uma árvore gigante também. Ah, mas por que você acha que tem uma árvore gigante? Eu acredito que a árvore do fruto proibido de Adão e Eva é uma árvore hiper mega gigante. Por que eu penso isso? Primeiro que Enoque fala sobre isso. Enoque fala no livro dele, livro apócrifo, que os anjos tiraram a árvore da terra e colocaram nos céus. Ponto número 1, tá? Tiraram lá do lugar e colocaram nos céus. E tem algumas culturas como a Viking, os judeus, que é pagão, eu não acredito. Mas eles falam que dá para você viajar para outros planetas através das árvores, das conexões das árvores. Por isso que o filme de Thor, ele viaja entre os mundos através das árvores, tá? São conexões espirituais. Pois é, eu não acredito, mas é algo a se pensar, tá? É algo a se pensar. E, claro, civilizações e cidades hipertecnológicas, tá? Ah, mas por que Deus falou que a base da cidade que nós vamos viver é de ouro? Você tem que imaginar o seguinte, tá? Hoje nós temos aqui processadores que são folheados a ouro. Não é de ouro puro, é folheados a ouro, tá? É em escala nanométrica. Então, nós temos processadores folheados a ouro que tem uma velocidade de processamento, tá? Você pode fazer o que você quiser no software, mas tem limitações no hardware. Você não pode aumentar a velocidade do processador no máximo, que vai esquentar, vai estragar. Porque o composto químico, que é o ouro, ele tem um limite. Se você exceder ele vai deteriorar, vai ser destruído. Então, simplesmente, o ouro ele tem um nível de condutividade. Quando acabar o ouro, vai ter silício, grafeno e nióbio, vai ter outros metais que têm grande tecnologia.
Depois, quando acabarem os metais, eu penso que vai ser os cristais, que tem tecnologia na velocidade da luz. Deus fala que o estrado da cidade, né, o estrado, a base da cidade é de ouro. Eu entendo que a base é de ouro devido à condutividade elétrica, que a parte mais baixa da cidade é ouro. O que para nós é grandes riquezas, para Deus é estrados dos pés. Tá? Isso tem um motivo tecnológico. O que eu acredito, tá? Nós estamos aqui fazendo suposições. E eu também acredito uma outra coisa. Eu acredito que exista água em abundância. E como tem relatos de pessoas que viajaram aos céus, livro de Enoque também, e nós temos também Júlio Verne, que fala brevemente sobre o que é o mundo, viagem ao núcleo da Terra. Eu penso que a água que tem nos céus, que óbvio que tem, isso aí, até na Apocalipse fala que tem a água que sai da parte central da cidade. Eu penso que essa água ela é fácil de ser respirado. Eu penso que ela tem tanto oxigênio dentro dela que dá, e o corpo que você vai herdar é tão grandioso que você consegue respirar debaixo d'água. Então eu penso muito nisso, que você consegue respirar debaixo d'água. E, diferente de nós que temos dois orbes de luz luminosos, o Sol e a Lua para iluminar o planeta, e claro que tem mais coisas, né? Mas nos céus quem ilumina é Deus, é Jesus Cristo. A sua grandiosidade ilumina tudo. Então eu acredito que você conseguirá ver até mesmo que está no fundo do oceano e a criação divina de Deus, tá? É o que eu imagino que é os céus. Então não é de se imaginar que você veja ilhas voadoras, já que se existia no passado, árvores, tá, com frutos desconhecidos. Eu acredito sim que exista, tá? Deixa eu pegar alguma outra imagem interessante. Eu também acredito que vai ter cidades sobre nuvens, e devido à densidade do corpo humano, pode ser que você seja mais leve, pode ser que você consiga caminhar entre as nuvens. Pode ser. Por isso que na Bíblia fala sobre o caminhar entre as nuvens, tá? Havia anjos que estavam nos céus, rente às nuvens. É o que pode ser, tá? Porque é um reino espiritual. Por que o universo ele é espiritual? Por que Deus... Inclusive eu vou deixar essa imagem aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só mostrar essas duas imagens. Primeiro, portal, né? O que eu acredito ser um portal, tá? E olha só isso aqui. Seres luminosos, né? Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, tá? Seres luminosos. Os anjos são seres luminosos. Aqui é uma retratação do corpo humano, o carbono, como se fosse a alma e o espírito, a projeção. Nós temos aqui como é a salvação divina de Deus, né? É o que se acredita. Eu não consigo aumentar essa imagem para te mostrar, mas praticamente é o seguinte, ó, você está numa dimensão pesada. Por isso Cristo mesmo dizia, o mundo jaz do maligno, a nossa morada não é aqui, nosso tesouro não é aqui, aqui é onde o ladrão rouba e mina, lá em cima é onde o ladrão não rouba e mina. Então nunca foi a nossa morada aqui, ao que tudo parece. Então Cristo fala sobre a redenção, fala sobre o amor de Cristo, né, e da gente se reconciliar e se aproximar cada vez de Cristo, tirar o peso das nossas costas e nos achegamos perante a Deus enquanto ainda é possível. Isaías falava sobre isso. E ele profetizou sobre Jesus, só para tu ter ideia. Então eu acredito que é o quê? Nós estamos numa dimensão pesada e nosso objetivo aqui é sermos salvos de forma espiritual, tá? Bom, falado disso, o que é importante falar para você? Vamos lá. Por que Deus criou, aqui está um exemplo muito claro, clássico disso, por que o reino, o universo, ele é espiritual, não é físico? Por que a Terra é física? A Terra é física porque a Terra é um aprisionamento, tá? A Terra é uma densidade, um aprisionamento. Para isso aqui funcionar, tem que ter muita energia, tem que ter muito investimento, inclusive investimento, não financeiro, mas tem que ter investimento para a Terra funcionar. Agora, quando as coisas são espirituais, elas não estragam. Porque nós temos... O pessoal fala, mas espiritual, você vai ultrapassar os objetos. Não, quando Cristo ressuscitou, lembra bem disso. Quando Jesus Cristo ressuscitou, teve um discípulo que duvidou, eu não vou lembrar o nome aqui, mas teve um discípulo que duvidou de Jesus Cristo. Se ele veio mesmo, eu quero tocar em suas feridas, quero ver se ele é verdadeiro. Aí Cristo falou assim, eu estou aqui, toque em minhas feridas. Aí ele tocou e se arrependeu. E Cristo falou assim, felizes os que não viram e creram. Então, se Cristo ressuscitado espiritualmente, tá? É claro que ele ressuscitou em carne, o corpo dele foi ressuscitado também. E ele conseguia pegar, comer as coisas, que dirá nos céus, tá? Nós teremos outros corpos também. Então, eu imagino o seguinte, que o reino espiritual ele é muito mais amplo.
Por quê? Nós temos, olha só te explicar isso aqui. Se você consegue, você que está me ouvindo agora, lembra bem que eu te falei. Você não consegue imaginar, você está me ouvindo agora, você não consegue imaginar aquilo que você nunca viu, nunca te contaram ou você nunca vivenciou, correto? Por exemplo, você nunca imaginaria um Power Ranger com a cara da Cuca, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, dançando o ukulele. Você nunca imaginaria isso, acabei de inventar aqui. Mas você, olha que coisa interessante, você pensa no elefante amarelo, você acabou de pensar, elefante azul, elefante vermelho, você acabou de pensar na pessoa? Pois é, porque o seu cérebro está usando a informação que tem para processar. Então pensa comigo uma coisa, você entende o universo, que ele é a Via Láctea imensa, e que existe outros planetas, nebulosas, coisas grandes. Você não consegue raciocinar que nós somos uma agulha no palheiro? Você não consegue imaginar isso? Aí depois introduziram para você que existe multiversos. Não só tem o universo, tem os multiversos. Então, além de ter o universo para tudo quanto é lado, imenso, nós temos multiversos em outras dimensões. Correto? Dá para você imaginar. Se você consegue imaginar multiversos, se você consegue imaginar universos, você acha que Deus não conseguiria imaginar, não? Você acha que Deus não conseguiria imaginar? Então, o que eu penso? Se nós que somos mortais conseguimos imaginar isso, que dirá o reino de Deus? Então eu penso que é algo muito maior até mesmo do que nos é apresentado. Porque Deus, ele fala da promessa que nós seremos eternos. Os seres humanos, né, que depois dessa prova que nós estamos passando aqui na Terra, sofrimento coletivo, depois quando estivermos com Deus, com Jesus Cristo, aqueles que aceitarem Jesus em seus corações, eles herdarão a vida eterna. Para você saciar a vida eterna, tem que existir uma criação eterna. É impossível uma vida eterna viver em algo que simplesmente não tem novas revelações, novas conciliações. Por exemplo, imagina só você viver numa cidade, sei lá, de 100 km para um lado, 100 km para o outro, uma cidade quadrada de ouro. Imagina você viver a eternidade ali. Uma hora você vai enjoar, isso é óbvio. Se o seu corpo que é carbono já enjoa, imagina o celestial. Então eu penso o seguinte, que existe a cidade voadora, isso é óbvio, é bíblico, mas eu penso que tem muito mais. É como Enoque descreveu no livro da Bíblia. Eu não estou dizendo que venerando Enoque, longe disso, nem gosto do cara, tá? Eu gosto de Jesus. Mas eu acho interessante que ele retrata o céu por dimensões. Enoque fala assim, a lua passa por dimensões, o sol passa por dimensões. Nós não entendemos isso, mas pode ser múltiplos planetas. E ele vai contando as dimensões, vai contando os céus, e os céus são dimensões. E eu penso bem nisso, eu penso que pode ser dimensões. Então a coisa pode ser muito grande, tá? É isso que eu penso, isso que eu penso. Então assim, a gente tem, nós estamos simplesmente, tá? É como se isso aqui fosse um pecado. Nós estamos simplesmente seduzidos pelo pecado. É uma luta, como Paulo dizia, incansavelmente. O pecado sempre bate a porta. Então nós temos que... É como essa retratação aqui, ó. O cara, né, enfiando a cara no pecado. Se deixar, ele é afogado. Então eu penso que nós vivemos numa dimensão pesada. Uma dimensão realmente pesada, que a luz do mundo é Cristo, tá? Que a luz do mundo é Cristo. E que simplesmente essa dimensão nós estamos num aprisionamento. Por isso que a operação Paperclip, Fishball, High Jump, ninguém consegue sair para cima ou para baixo. Fizeram perfuração na Rússia, não conseguiram ultrapassar um certo limite de distância. Fizeram grandes operações para o céu, não conseguiram passar também. E por quê? Porque eu acredito que é um aprisionamento. Então só sai daqui aquele que crê em Cristo. Só que ao mesmo tempo que aquele que crê em Cristo, você tem que lembrar que Cristo é a luz do mundo. Então, se você deixar ser seduzido pelo pecado, você vai apagar a sua luz. Então Cristo está o tempo todo falando. Inclusive, eu penso que existem seres espirituais que tentam drenar a nossa energia, tentam drenar a nossa vitalidade e nos induzir ao pecado. Eu penso que esses seres existem. Tipo essa retratação que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu penso que esses seres possam existir e eles sempre querem se alimentar da nossa boa vontade e pregar a destruição em nossos corações, o medo em nossos corações. É o que esses seres querem para poder alimentar da nossa luz. E claro, né, o contexto do que o anjo caído caindo na terra. E que foi uma prisão. Inclusive na Bíblia fala sobre isso. E eu tirarei o anjo através da chave do abismo. Pois é, abismo, né, para governar o mundo. Então prisões, dimensões. E tá lá a retratação do que era a Bíblia lá, ó.
está lá a retratação da batalha espiritual. Então eu penso muito que é isso, né? Eu penso muito que nós estamos nessa dimensão pesada, e que o reconcílio com Cristo, a crença verdadeira em Deus, faz com que a gente saia dessa densidade pesada. É o que eu acredito. Por isso que os anjos, não todos, mas a grande maioria, são seres celestes de luz, translúcido. Inclusive o reino de Deus, o trono de Deus, o julgamento de Deus, é falado que tem você não consegue nem olhar para o rosto de Deus de tanta luz transcendente. Então imagine a retratação, que é o julgamento de Deus, ó. É uma retratação bíblica. Olha só, os anjos de Deus com várias asas, vários rostos, e a resplandecência de Deus. Então eu imagino que realmente nós estamos numa dimensão, e que para a gente sair daqui é só aproximando de Jesus, não tem outra história. Porque Deus enviou Jesus, que é o manifesto de Deus na carne, é simplesmente Deus encarnado. Deus se fez menor, ele tirou uma parte dele mesmo, tá? Deus pode estar em 40 lugares ao mesmo tempo, só para te avisar, 1 milhão de lugares, infinitamente. Então ele tirou uma parte dele mesmo para vir à Terra ensinar o caminho, e ele mostrou na carne a salvação. É o que eu acredito. Por isso que fala que o julgamento de Deus vai ser assim, ó, os anjos, né, vão fazer o julgamento, claro que o julgamento é perante ao livro da vida, e Deus vai fazer de forma justa. Então eu acredito nisso, que é uma prisão dimensional, e que é o tempo todo, né, o mundo é um inferno, né? Então tá lá, Jesus Cristo é aquele que reconcilia os seres humanos com Deus, tá? E, né, existem as pessoas que são despertas. Tem pessoas que não importa o que você fale. Tem pessoas que não importa o que você fale, não importa, elas nunca vão acreditar. Fala, meu irmão, você sabia que o sistema quer ocultar a verdade da gente? Não, isso é a teoria da conspiração. Tem gente que não importa o que você fale, nunca vai despertar. É o famoso day live, eles vivem. Nunca vai despertar. Agora aquela pessoa e sabe quem desperta as pessoas? É o Espírito Santo. Nunca foi eu, nunca foi você. Quem desperta as pessoas para a verdade é o Espírito Santo. Então aquelas pessoas que são despertadas pela verdade, elas deixam de ser enganadas, elas passam não mais a caminhar para frente, mas passam a olhar para cima. E passam a desejar a vida em Deus. E começam a basear as suas escolhas baseadas em Cristo. Então é o que eu acredito. Os despertos, eles vão buscar a redenção em Cristo. Tá? É o que eu acredito. E aí é um caminho difícil. Não é? O mundo é um inferno, realmente aqui é um purgatório, é o que eu acredito. Aqui as coisas realmente lava-se o pecado do ser humano aqui. E aí o caminho é estreito, mas aquele que perseverar até o final será salvo. É o que Jesus Cristo... E Cristo disse, se você crê em mim, e ainda que você morra, você viverá. Você não morrerá, mas passará da morte para a vida. Tu crês nisso? Ainda perguntou para os discípulos. É claro que eu creio, tem que crer. Tá entendendo? E aí nós temos o quê? A parte celestial dos céus. Nós temos os anjos em aguardo ao julgamento de Deus, aguardo ao apocalipse. Mas vai acontecer daqui a um ano. Não, cara, não. Esquece datas, esquece. Ninguém sabe o dia, viva a sua vida, mas viva a sua vida em Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Viva a sua vida em Cristo, não fique pensando que um dia vai acontecer. Apenas viva em Cristo, tá? É o que eu te falo. Então a luz no mundo é Cristo, tá? E aí vai ter, claro, o grande cataclisma, né, que eles vão mostrar. Eu vou ter que tirar o som aqui, tá? O grande cataclisma lá, e vai erradicar a terra, não sei o que. Esse aqui é o final, tá? Esse é o final, ó. Não vai sobrar rocha sobre rocha. É o que Jesus disse, tá? Aí tem uns desenhos doidos japoneses, né? Mas é basicamente isso aí. Então, assim, é retratado os céus, anjos que voam, tal. E o caminho é estreito. Ó. O caminho para a salvação eterna é um caminho estreito. Ó. Não é um caminho assim, caminho aberto, não. Então, o que eu quero que você... Inclusive, tá lá, deixa eu só coçar minha perna aqui, tá? O que eu quero que você entenda até agora? O que é os céus? Tem grande tecnologia. Ponto número 1. Os anjos que caíram dos céus, no livro de Enoque é retratado como santos sentinelas que vivem na 5ª camada dos céus. Esses anjos repassaram tecnologia aos seres humanos, tecnologia proibida. Essas tecnologias que os anjos passaram só gerou guerra na Terra. Só guerra. O ser humano só cria coisa para guerra. Albert Einstein criou energia livre através do que nós chamamos de bomba atômica. Ele criou energia livre, usaram para criar a bomba atômica. Carlos Drummond de Andrade criou a aviação, usaram para fazer guerra. É sempre assim. Nikola Tesla criou energia elétrica, usaram para fazer... É sempre assim, não tem nem o que falar.
Então a tecnologia dos anjos que é trazida para os seres humanos é má. Os frutos dela nós vemos, tá? Então tem tecnologia dos céus, mas é uma tecnologia boa, existe, tá? Você não vai ter chip implantado na mão, longe disso. É uma tecnologia dos céus. E eu penso o seguinte: você vai ter um corpo espiritual belo, tá? E vai ter algo para se fazer na imensidão, na vastidão que é o universo, tá? E claro, Jesus Cristo vai estar presente para cada um, como sempre esteve. Se você clamar Jesus Cristo no seu quarto, no último segundo da sua vida, você pode clamar Jesus. Clame agora, que Ele te ouvirá. E se você clamar com muita vontade, você ainda sonha, vivencia e testifica dele, tá bom? Então é isso que eu penso que é os céus, tá? É um conceito que eu queria falar isso para vocês. Eu imagino sim que tem a cidade dourada, eu imagino que tem as camadas do céu, mas não como o pessoal pensa, mas sim como dimensões. Eu imagino um universo muito maior do que nos foi apresentado, que é o reino de Deus. Seres com hipertecnologia, corpos espirituais, uma resplandecência da luz de Cristo. Eu imagino realmente um lugar para chamar de casa. É o que eu imagino, para levar a minha família comigo aos céus, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volt, espero que você tenha entendido. Dê o seu like, inscreva no canal, ative as notificações e confira aí o meu trabalho, tá bom? Fique na paz.